Olá, você está em mais um podcast da Ascenza e hoje a gente vai falar do mercado e dos desafios da cafeicultura. Estamos mais uma vez aqui, junto com a minha companheira de podcast, a Patrícia Cesarino, que é gerente de marketing e desenvolvimento de mercado da Ascenza. Bem-vinda mais uma vez, Patrícia. Obrigada, Sabrina, mais uma vez pela parceria. É um grande prazer estar aqui. Esse é um projeto que, de fato, eu tenho grande prazer de fazer. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a cafeicultura, como a Sabrina mesmo falou. Nós temos 2 convidados de peso aqui na mesa com a gente para poder conduzir essa conversa. A gente tem 2 engenheiros agrônomos com muita experiência nesse mercado. Um deles é o Rodolfo San Juan, pesquisador e consultor de cafeicultura. Há 35 anos, né, San Juan? Isso. Mais de 100 trabalhos publicados em congresso de cafeicultura e também o engenheiro agrônomo mestre Gustavo Pincerato, pesquisador e consultor também, nascido e criado na saia do café, né? E há 16 anos trabalhando ativamente nesse mercado, né? Então a gente vai falar um pouco, tem muito assunto, muito conhecimento nessa mesa e tenho certeza que vai ser aí mais um episódio com muita informação para que a gente possa de fato esclarecer e trazer mais luz para esse mercado. O Brasil é o maior produtor de café, né, mundial, dos maiores exportadores, o segundo maior consumidor também de café, né? Então hoje a gente está vivendo preços altíssimos aí no mercado do café, mas em compensação também a produtividade não é à toa, né, que o preço está tão alto. Mas por isso que assim, é tão importante ter a visão de vocês e vocês trazerem luz aí. Quais são os principais desafios desse mercado, as principais oportunidades, o que vocês enxergam? Hoje a gente vive um cenário cada vez mais complicado em relação às mudanças climáticas, todas essas mudanças acontecendo, no mundo cada vez mais globalizado, impactando diretamente no mercado, no preço, no consumo, na demanda. O que vocês enxergam aí como a curto e médio prazo como os principais desafios aí do produtor de café brasileiro? E, antes de mais nada, muito obrigada pela presença, não agradeci vocês. Muito obrigada, antes de mais nada, pela presença e por estar junto com a gente aí para conversar hoje. Bom, obrigado pela oportunidade também, é um prazer estar aqui com vocês, da Ascenza. Bom, qual que é o desafio hoje? É conseguir ter as lavouras em condição de produtividade. Por que está mais difícil? O clima. Tá esquentando, mas há 3 anos atrás nós tivemos uma geada muito forte. 2021, no inverno, uma geada. Então, a gente está começando a ver picos. Um ano muito seco, o outro muito chuvoso, dando ferrugem onde não era para dar. No ano seguinte, dando bicho mineiro onde é que não era para dar. Então, esse é o desafio. Conseguir passar por cima dessas intempéries climáticas, que pode ser temperatura alta, temperatura baixa, seca. Porque se tiver temperatura alta e chuva, não é o pior dos mundos. Agora, temperatura alta e seca é um gargalo. Uma geada é um gargalo. E a gente está vendo isso acontecer com muito mais frequência, não é, Gustavo? É isso aí, Sabrina, Patrícia, quero agradecer primeiramente pelo convite, pela credibilidade, tá? E aqui a gente vai tentar passar um pouquinho do nosso dia a dia, do que a gente vivencia realmente na prática como consultor, produtor e pesquisador, né? Concordo plenamente com o San Juan. Um dos grandes desafios também, pelo menos ali na nossa região onde nós atuamos, onde nós moramos, que é considerada a região da Alta Mojana, né, que é um dos polos da cafeicultura brasileira. Por exemplo, ali a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar água ali para irrigar as lavouras, né? Sendo que é um fator crucial para a produtividade, enfim, para tentar amenizar essa intempérie que o San Juan comentou, né? Então, cada ano está sendo muito diferente um do outro, às vezes seca, às vezes geada, ou seja, muito calor, muito frio. E aí, como que a gente procede com toda essa intempérie acontecendo aí com uma frequência maior, né?
E além disso tudo também, aí entra o manejo de fitossanitário da lavoura, cultivares, enfim, regiões onde as lavouras vão ser implantadas, né, se é num bacheiro, se é ali numa panela, se é no alto da montanha, se é no... Enfim, tudo isso também vai influenciar. E aí a gente vai, enfim, seguindo a tecnologia dia a dia, né? Nós trabalhamos aí na parte da pesquisa muito mais com a parte de defensivos agrícolas e também na parte nutricional, né? Na parte de cultivares nós também temos esse entendimento, São Juan me ajuda, mas nós não pesquisamos diretamente o cultivar que vai ser lançado, enfim, a nível Brasil, né, São Juan? Isso. E esse é o grande desafio, é conseguir alinhar tudo. Ah, tá, eu vou plantar uma lavoura nova, uma cultivar mais produtiva, só que uma lavoura nova sente muito mais a seca. O sistema radicular é muito mais raso, não está tão profundo, não vai buscar água com tanta eficiência quanto uma planta já adulta. Então, muitas vezes a gente faz uma renovação e acaba vendo a lavoura sofrer mais do que se fosse uma lavoura velha sendo bem conduzida. Então, é todo um cuidado que a gente tem que ter na hora de tomar uma decisão do que fazer. Há como minimizar esses danos climáticos, aí, principalmente uma seca e um calor, é mais fácil do que uma geada. Entendi. Em termos de tecnologia, das tecnologias novas que estão surgindo, tanto da parte de desenvolvimento de moléculas, de defensivo, né? Tanto herbicidas, fungicidas, inseticidas, mas também em questão de fertilizantes foliares, a gente vê que cada vez mais você tem cada vez mais opções no mercado, cada vez mais empresas trabalhando em cima do desenvolvimento de novas tecnologias. Vocês veem espaço para que essas novas tecnologias minimizem esses impactos? Porque o café tem aquela questão de ser uma lavoura perene, né? Uma cultura perene. Você não facilmente vai mudando ela de região, né? Então ela está muito regionalizada, né? E a gente vê que de fato tem sofrido impactos ano a ano por conta de clima, por conta de mudanças que são riscos da agricultura, né? E vocês veem aí espaço para que tecnologia, seja de manejo ou seja de novas moléculas, de novas opções aí vindo da indústria, possam ajudar nessa questão? Ou está muito mais relacionada à gestão da propriedade, gestão da lavoura como um todo, irrigação, uso de drone, enfim. O que vocês enxergam que a tecnologia possa ajudar? Acredito também que tem muito a ver com os novos produtos, na parte inclusive de fertilizantes, vamos chamá-los assim de foliar, né? Foliares, e que a gente recebe alguns produtos para... Por exemplo, uma planta daninha que é resistente à seca. Poxa, a gente ficou 6 meses, 7 meses sem uma gota d'água e a planta daninha viva, verde ali. O porquê que a planta daninha? Será que ela tem alguma resistência, alguma tolerância à seca? Então, tem alguns estudos que eles tentam pegar essas plantas daninhas, extrair algum metabólito primário, secundário e colocar isso dentro de um cultivar ou dentro de um produto e assim vai surgindo a pesquisa. Então, sim, alguns produtos ajudam a amenizar, né? Esse estresse, né, de seca, enfim, tem alguns manejos que não resolvem, mas minimizam, por exemplo, uma região que é propícia à geada, algum manejo que a gente possa fazer ali para amenizar o dano. E com certeza o manejo, vamos dizer assim, a didática do produtor, como empresário ali na fazenda, a gestão, né? A gestão, ela atinge diretamente isso, porque a maior parte da cafeicultura ela não é irrigada. E não ter irrigação é um fator crucial também para teto produtivo da lavoura. Só que isso influencia diretamente no custo do produtor, porque para irrigar uma lavoura não é barato. Por exemplo, o São Juan me ajuda na nossa região, onde nós moramos hoje, que é a Alta Mogiana, ali tem água. Só que para obter essa água, ela está muito profunda. Então, o investimento do produtor é extremamente alto, é de milhões, por exemplo. Será que o produtor tem
tem esse cacife para irrigar a lavoura e tentar quebrar essa intempérie? De fato, o uso de itens tecnológicos, eles vão trazer benefícios. Agora, que tecnologia? Saiu um inseticida novo, vou usar. Não é bem isso. Vamos ver. É bom realmente? O meu problema é aquele? Não, não é. Meu problema é outro. Então, nessa situação, não vai resolver. Mas, em muitas situações, sim. O emprego de um nível tecnológico mais elevado, produtos, às vezes, mais modernos, pode ajudar. Pode sim. E a tecnologia não tem ajudado no monitoramento dessas lavouras? Tem Esses pouco, cafezais? mas os bons monitoramentos ainda são manuais. Tá? Eu não consegui ver ainda um monitoramento, pode ser que eu estou sendo injusto com alguma coisa, mas um monitoramento eletrônico, com um drone ou com alguma coisa assim, que consiga efetivamente na cafeicultura ajudar muito. Não sei se eu estou sendo injusto, Gustavo. Não, concordo. É. Tanto é que dentro da cafeicultura, infelizmente, falando um cenário amplo, lógico que eu também não conheço todas as lavouras e todas as regiões, mas falando de sul de Minas, Alta Mogiana e Cerrado Mineiro, nós não temos, por exemplo, assim, uma lida tão forte no monitoramento de pragas. Eu falo nós, quem? Os produtores, né? Por exemplo, comparado a uma cultura de citros, uma lavoura branca, aí, um anual de citros, de soja e milho, que existe um monitoramento mais de perto, né? O café não é tão assim, entendeu? Não tem um pragueiro. Lógico que algumas fazendas sim, né? São tem a pessoa que monitora as pragas e tudo mais, que isso também interfere o ponto de entrada ou não, eficiência do produto, porque não adianta a lavoura estar pegando fogo ali de bicho mineiro, né? Muito ataque, eu vou aplicar um produto, o produto não funcionou. Então tem muitas coisas que acontecem. E na lavoura do café, a maioria, pelo menos onde eu atuo, o São Juan também pode me ajudar, que ele tem uma atuação maior, né? Mais ampla da cafeicultura, não existe um monitoramento tão a fundo assim de pragas, entendeu? Aí é onde o produtor perde o ponto de entrada na lavoura, às vezes tem uma perda maior, né, por conta de pragas e também falando de doenças, né? Esse é um ponto importante. Monitorar pragas, principalmente pragas, doenças também. Agora, muito produtor, às vezes, eu me deparo nessa situação como consultor. Chego num produtor, não, eu faço 4 aplicações por ano e não tem jeito de fazer mais. Qual que vai ser a resposta? Então, não tem jeito de você se defender contra essas pragas e doenças novas que não seriam novas. Esse novo potencial de ataque que essa praga ou essa doença está implementando. Ela atacava 5% de desfolha há 5 anos atrás. E hoje eu vi lavoura com 50% de desfolha pelo ataque dessa praga. A temperatura, em algumas situações, está ficando mais quente. Vai continuar com 4 aplicações? Vou, porque eu não consigo fazer mais. Tem que rever. Tem que rever. O que vai ser aplicado tem que rever também. Hoje existe uma gama enorme de novos produtos, seja para controle de doença ou de praga, que tem que ser, vou usar só os novos. Não, tem que ter uma intercalação de princípios ativos, muitas vezes, para você conseguir não selecionar, vamos dizer que assim, variantes resistentes de uma doença. Tá? Você vai aplicando consecutivamente o mesmo produto, você vai selecionando, você tem que rotacionar. Uma coisa até bacana para fazer um adendo que o São Juan comentou, na área da pesquisa, né, que nós atuamos, pela nossa empresa, pela GPF Pesquisa Agrícola, acontece a gente fazer parceria com alguns produtores de regiões diferentes para a gente montar a pesquisa, estudar o produto ali, definir uma dose, né? E o que acontece? A gente aplica o produto, a gente pega só uma parte da lavoura, a gente vai fazer esse teste ali e esse produto funciona muito melhor do que o produtor vem fazendo no resto da fazenda. Aí ele chega, poxa, e aí, o que vocês fizeram? Entendeu? Então, às vezes, uma rotação de princípio ativo, de grupo químico, você consegue ganhar o jogo. Então, o que é? É o manejo fitossanitário.
E com isso, aí os produtores, você não pode recomendar para mim? A gente não, lógico, a gente vai ali, faz uma recomendação. E nesse contexto também de pesquisa, surgiu muito essa parte nossa de consultoria. Porque os produtores começaram, não, mas se vocês sabem os produtos que vão bem, que vão melhor, como rotacionar os produtos, você pode me ajudar? Sim, pode. Então, por isso que a gente vê a cafeicultura hoje, ela tem, enfim, uma média produtiva aí no estado de São Paulo, estado de Minas, mas nós enxergamos que há muita possibilidade de crescimento de produtividade dentro da cafeicultura. Lógico que não somente com o manejo fitossanitário, mas também manejo nutricional, cultivar, espaçamentos. É um contexto, é um aglomerado de informações. Mas existe manejo sim, técnicas sim, para você conseguir aumentar a sua produtividade e ter um rendimento, logicamente, que maior e mais eficaz dentro da propriedade. Como está desenhada hoje a distribuição do café no Brasil? A gente sabe que a gente tem variedades diferentes e quais as principais diferenças entre elas e a distribuição delas? Bom, vamos lá. Nós primeiro temos duas espécies diferentes que são plantadas no Brasil. A espécie Coffea arábica, que é o café arábica, que é plantado na maior parte do estado de Minas, São Paulo, Paraná ainda tem um pouco e tal. E tem o Coffea canéfora, que muita gente chama de robusta ou conilon. É uma outra espécie parecida, mas então é muito plantado no sul da Bahia, Espírito Santo, na parte mais norte do Espírito Santo e em Rondônia, basicamente. São os principais polos produtores. Então nós temos essas duas espécies. Vamos falar um pouco mais do arábica. O arábica a gente tem duas variedades que são, na minha opinião, as mais plantadas ainda, variedades antigas, desenvolvidas pelo IAC no passado, anos 50, ou talvez até um pouco antes do que isso, que é um mundo novo, e o catuai. Hoje, uma boa parte, eu não tenho acho que não existe essa pesquisa, mas eu diria que uns 75% do parque cafeeiro brasileiro está com essas duas variedades. São variedades produtivas, boas, mas que apresentam susceptibilidade à ferrugem e ao bicho mineiro. Ou seja, elas são sensíveis à maior parte das pragas e doenças. E hoje já surge novas variedades, tem várias que apresentam ou uma menor sensibilidade ou até uma imunidade, por exemplo, à ferrugem. O bicho mineiro está mais incipiente ainda, essas variedades aqui tem que provar um pouco mais de que elas são resistentes ao bicho mineiro e produtivas. Mas a ferrugem não. Isso existe. Algumas variedades, acho que a mais plantada delas é arara, acauã e outras aí, são descendentes dos sarchimores, a grande maioria. É um cruzamento lá do híbrido Timor, isso é um Coffea canéfora, né? Com o Vila Sarchi. Isso, salvo engano, foi feito em Portugal, num centro de investigação contra a ferrugem do cafeeiro. Era um órgão que eu não sei se existe ainda em Portugal, mas que no passado foi quem trouxe boa parte das variedades imunes ou resistentes à ferrugem. Isso aí aconteceu há muito tempo e esse material vem sendo melhorado pelas entidades de pesquisas no Brasil, ou pesquisas oficiais. E hoje a gente já tem opções de cafés imunes à ferrugem. Você pode plantar a ferrugem, você não vai ter. Com resistência a alguns algumas espécies de nematóide, também já existe. Tá? Agora, a resistência múltipla a tudo, isso ainda não. Meu problema é a ferrugem? Tá, você vai ter um problema com bicho mineiro, com nematóide, com ácaro, com outras coisas. Mas tem como você se livrar dessa doença com variedades novas. A gente fala muito de ferrugem, né? Existem outras doenças que são tão impactantes ou tão preocupantes. É que a ferrugem, ela sempre, que ela causa essa desfolha, é absurda, né? Então ela acaba sempre sendo mais impactante. Mas quais outras doenças são importantes ou preocupantes na cultura do café? Sim, vou contar uma historinha. Até 1970 não existia ferrugem no Brasil. Não existia.
Então, era um problema, se sabia que dava problema em outros países e tal, até que em 1970 surgiu a ferrugem no Brasil. E isso modernizou demais a nossa cafeicultura. O pessoal se obrigou a plantar num sistema onde fosse possível andar tratores dentro das lavouras. O Brasil tinha, salvo engano, por volta de 4 milhões de hectares, hoje são 2 milhões, só que produzia 20 milhões de sacas, hoje produz 50, 60 milhões de sacas numa área muito menor. Ou seja, houve uma evolução. Tá? Então, muitas vezes, um problema fitossanitário novo pode trazer modernidade para a gente. Há um impacto num primeiro momento, mas num segundo momento o pessoal se habilita, ninguém pulverizava café. Hoje, os bons produtores pulverizam por volta de 8 vezes, em algumas regiões até um pouquinho mais do que isso. Agora, outras doenças. Sim, existem. Eu diria que a gente chama de doença secundária, que para algumas pessoas não é tão secundária. Por exemplo, uma foma, uma pseudomonas. Foma é um fungo, pseudomonas uma bactéria, tá? Tem sua importância. Algumas variedades de café, muitas vezes são resistentes à ferrugem, são muito sensíveis à cercosporiose, tá? Talvez até por um pouco de desleixo do produtor, que não precisa pulverizar com fungicidas, e aí acaba dando brecha para a cercosporiose entrar e atacar o café. Mas as doenças secundárias são importantes, não é, Gustavo? Com certeza, e quanto maior for a produtividade ali da lavoura, provavelmente maior vai ser a incidência dos patógenos, né? Pode ser de ferrugem, de cercospora, dentre outras também. Mas com o banimento de algumas moléculas, o mercado ficou de repente carente de solução para a broca. E como vocês veem hoje esse manejo de broca do café? Eu acho que isso aconteceu, salvo engano, em 2012, aí, que foi retirado esse principal produto aí do mercado para broca, que ele tinha um efeito aí, vamos dizer assim, volátil de gás ali para ação em cima do inseto, né, São Juan? Esse inseticida era o Endusulfa. Ele foi desenvolvido há muitos anos. Acredito que por volta dos anos 60 foi lançado e ele resolvia o problema. E assim, custava 10ão. O litro dele usava lá 2 litros por hectare. Era um produto super em conta, competitivo, funcionava bem, só que ambientalmente ele não era assim um santo mais. Quando ele foi desenvolvido há 60 anos atrás, sei lá, o patamar de exigência era um, hoje é outro, tá? A broca continua presente, ficou um pouco mais difícil e caro controlar ela, mas ainda é possível sim, é uma praga bem disseminada, especialmente quem não consegue fazer uma varrição muito bem feita do café. Não consegue tirar aqueles frutos ficam no chão, num inverno um pouco mais chuvoso ou numa área irrigada. Esse café com alguma umidade fica suscetível a broca conseguir se perpetuar. Uma broca vive uma fêmea, por volta de 5 meses, mais ou menos, e é o período de seca que a gente tem. Então ela tem que dar um tombo de geração nesse período. E ela só vai conseguir fazer isso se tiver fruto com um mínimo de umidade, porque fruto com 11% de umidade, que é o jeito que ele fica quando está seco, armazenado, e ele não está apto a sofrer o ataque da broca. Tem que ter uma umidade nele. E isso acontece especialmente no chão, em ano chuvoso ou irrigação, como eu falei. E ele afeta diretamente a qualidade do grão, né? Sim, sim. O café vira lixo com o ataque de broca. Em relação ao mercado, aquele café que vai para exportação e o café que atende o mercado interno, existem diferenças de exigência que afetam diretamente o manejo que o produtor faça nesse café? De manejo, existem algumas instituições, né, certificadoras, que estão ligadas a algumas empresas também internacionais, né, global, que tem algumas exigências. Por exemplo, o café que vai para a Europa, o café que vai para a Ásia, América do Norte, enfim. Então está tendo algumas exigências agora que não tinha no passado. Então, produtores que têm uma certa certificação, essas certificadoras elas exigem que os produtores utilizem os produtos
mais, vamos dizer assim, os mais agressivos o menos possível dentro da lavoura, né? Então, aí força um pouco mais o produtor ter um manejo de controle utilizando produtos biológicos, também com consórcio com químico sintético, que isso também casa muito bem, né? Então, existe muito a parte de resíduo, né, de café, esses containers que falam, foi barrado lá no Japão porque foi encontrado um resíduo de um inseticida, por exemplo. Isso ainda até existe, por quê? Inclusive aqui no país, por exemplo, nós temos a fronteira com o Paraguai aqui. Ali no Paraguai tem muitos produtos que são comercializados, que podem ser comercializados no Paraguai, mas que não podem ser comercializados, por exemplo, no Brasil. Sei lá, por acaso esse produto chegou no país e o produtor está usando e deixou um resíduo no café, por exemplo. Já ouvimos casos disso. Então, cada vez mais, acho que o consumo global está mais exigente com a parte de sustentabilidade. Então, essa parte de resíduo, de manejo fitossanitário, ela vem exigindo da gente também como consultor um conhecimento maior, uma prática maior, um entendimento dessas moléculas para estar recomendando ali a nível de campo. Existem desafios que têm que ser ultrapassados. Essa história da qualidade de café também tem muito a ver com região. As regiões que têm um inverno mais seco, aí não é tanto chuva, é a umidade do ar, ou seja, mais longe do litoral, como por exemplo a região do Cerrado Mineiro, a região de Franca, a região de São Sebastião do Paraíso, que é Minas, de novo. Essa região mais oeste, ela tem um clima mais seco. Isso propicia uma qualidade de café melhor. Agora, não é que vai ser exportado. Se aparecer algum brasileiro interessado em pagar o que os estrangeiros estão pagando por um café de melhor qualidade, esse café fica no Brasil também. Tá? Mas há uma tendência de ter gente mundo afora disposto a pagar mais e o produtor vai querer vender por um preço melhor. Há regiões mais úmidas em que alguns fungos, principalmente Fusarium, Penicillium, Aspergillus, podem infectar o fruto do café, já quase a hora que ele fica cereja, ou seja, a hora que ele está docinho e tem meio de cultura para suportar o grão sendo atacado por esses frutos, porque quando o café está verde, praticamente ele não é doce. Então, e não tem ruptura na casca. A partir do momento que ele começa a ficar cereja, começa a ter ruptura na casca e tem meio de cultura. Se um desses fungos entrar e infectar, a umidade vai ajudar, esse café vai estar infectado e vai ter uma bebida inferior. Ou seja, não vai ser um café duro ou mole, como se dizia. Vai ser um café rio, que é um café que apresenta um gosto pior. Não sou especialista em bebida de café, mas esse café com presença de algum desses três fungos, Fusarium, Penicillium ou Aspergillus, tem uma tendência de não dar bebida boa. E aí é um café que acaba valendo menos. Tá? Num ano bom de preço de café, por exemplo, agora nós estamos em dezembro, um café top de qualidade vai valer R$ 2.200, um pouco mais do que isso. E um café péssimo de qualidade vai valer R$ 1.900. Tá? Então a diferença não é tão grande, mas em alguns momentos, por exemplo, de crise, eu já vi um café com bebida ruim custando quase a metade do preço de um café bom. Percentualmente falando, quanto do café do Brasil vai para fora, é exportado, quanto fica aqui, você tem uma noção? Uma noção eu tenho, mas eu não tenho certeza desse dado. O Brasil bebe em torno, é o que se fala, de 20 milhões de sacas de café. E produz de 50 a 60 milhões. Então, em tese, a exportação, se esses dados estiverem corretos, a exportação seria de 35, 40 milhões de sacas para exportar e 20 aqui. 1/3 aqui, 2/3 para fora. O Brasil, como você mesmo falou, é o principal produtor de café do mundo. De alguns anos para cá, não sei, vamos dizer assim, 5, 6 anos para cá, eu, pelo menos, estou vendo em muitas propriedades produtores tentando ter uma qualidade melhor de bebida. Como o São Juan comentou antes, o valor de uma bebida ruim, que ele falou um café riado, que seria uma bebida
ruim, vamos dizer, né? Uma bebida mole, dura, já é um café de maior qualidade, né? Tinha um preço muito distante de um de outro. E agora com essas altas de preço aqui em dezembro de 24, isso está meio que equiparado, né? O café de varrição ou de árvore que bebeu duro ali, a diferença de valores estão próximos, né? E então, assim, produtores vêm fazendo alguns manejos para tentar ser diferente aí no mercado. Também exportação, muitos produtores hoje têm sua própria marca de café. A gente vê muitos produtores mesmo. Então, quais são os fatores que interferem na bebida do café que vai interferir diretamente no valor do produto final? Por exemplo, a localização onde essa lavoura vai ser instalada, se vai ser um lugar perto de água, de rio ou não, lugar alto ou baixo. San Juan, vai me ajudando aí. A variedade do café, o cultivar. Os bourbon dão uma qualidade muito melhor. Boa. Então, assim, só que aí será que o bourbon ele produz com a mesma quantidade, frequência ali que um outro cultivar como um arara, um catucai 2SL, enfim, tem algumas divergências aí de cultivares. Então, na hora de instalar a lavoura, o produtor precisa saber qual que é o objetivo dele, né? Então, por exemplo, assim, depois no pós-colheita que nós chamamos também, quando o produtor colhe esse café, será que ele vai colher ele cereja, vai colher ele maduro? Vai passar em lavador, não vai fazer algum tipo de manejo no terreiro, que a gente chama de manejo suspenso, CD, né? Cereja descascado, que isso tudo vai aumentando a qualidade, que lá no final a tendência é esse produtor vender o café, o produto dele com um preço melhor, mais agregado, né? Então todos esses fatores influenciam diretamente na qualidade da bebida. Agora, falando como um todo, eu estou falando eu como consumidor e também um pouco entendedor do café, hoje o que nós bebemos, hoje no nosso dia a dia, o que é vendido ali na gôndola do mercado, não é o café top de bebida, né? Isso que eu ia te perguntar, o que está no mercado ali, o que vai para as nossas indústrias, as marcas que o consumidor acha ali no mercado? O que a gente vê é muita torrefação comprando um tipo de café que é chamado de escolha. Tá? No benefício do café não é aquele grão bonito, lindo. São grãos meio quebradiços, meio mal formados, pequenos. E isso aí na hora de torrar pode dar uma certa desuniformidade. Que você pega um grão grande, ele vai gastar uma determinada temperatura para se queimar e torrar. E um grão pequenininho, muito antes disso, ele já virou um carvão. Então você não tem um potencial de qualidade na torrefação tão grande. Tem uma torrefação homogênea, né? Exatamente. A torrefação homogênea. Esse é o termo. O mercado do café gourmet interno, ele tem crescido, mas ainda é muito nichado, né? Ainda é um mercado pequeno frente ao mercado de exportação, né? O grosso do povo brasileiro não vai aceitar pagar o dobro ou um pouco mais do que ele está acostumado a pagar por um café de mercado. Então isso coíbe um pouco o crescimento, mas o pessoal vai experimentando, vai gostando e vai aderindo a café de qualidade. Isso é uma tendência, eu acho. Não sei se vai demorar 10 anos. Muda muita coisa as questões das cápsulas? Que agora tem vários tipos e tudo mais, ou só muda a embalagem, vamos dizer assim? Não, eu acho que as cápsulas trouxeram... é o melhor café que existe, é o de cápsula. Não, mas dificilmente vai ser um café ruim. É sempre um café bom. Se alguém me oferece um café de cápsula, eu costumo gostar e tomar e me dá prazer. Mas tem um café que é melhor, que não é. Tudo bem, mas eu não tenho acesso muitas vezes. É uma possibilidade, né? Frente ao que você tem hoje em dia. Exato. Mas agregou muito valor, né? Sim. Ao café, né? Sim. E já tem diversos, né? E mistura e não sei o quê. Sim. Então dá uma Café gourmetizada aí, um café acesso. normal. Tem tudo. Acho que uma grande questão também de nós brasileiros, por exemplo, se a gente fizer uma degustação de café aqui, acredito que para todos que estão aqui na sala, é um achismo meu, tá? Isso pelo que a gente eu vou vendo no mercado. Se eu colocar um café de altíssima qualidade aqui e um café provavelmente normal que a gente costuma comprar aí na gôndola do mercado ali,
eu acredito que vocês vão gostar do café que tá da gôndola do Pô, mercado. é o hábito, né? É o do hábito. paladar. Por exemplo, esses cafés de qualidades, até eles apelidam, né? Isso é até feio falar, mas é o chafé, Aham. parecendo um chá. Parece. Torrefação um pouco, é uma torrefação, vamos dizer assim, não tão bruta ali, severa, de queimar o café, né? Ali o grão de café. Então é uma torrefação com menor intensidade. Na hora de você preparar esse café, existe todo o manejo. Às vezes, quando você compra um café gourmet, tá escrito ali na embalagem, tantos gramas de café para tantos ml de água, tá? Existe até uma regrinha que no passado eu aprendi. Eu vou fazer um café normal, corriqueiro aí que a gente faz no dia a dia. Vou colocar naquele papel melita, por exemplo. O que você tem que fazer? Ferver um pouco de água, jogar essa água fervendo ali no papel melita para Escaldar o papel. tirar as impurezas, tudo. Aí você coloca o pó de café. Na hora que você não pode deixar a água entrar em ebulição a 100 graus Celsius, tem que tirar antes, porque a água ali vai terminar de queimar, de torrar esse café, que já é, enfim, ali torrado, né? E aí a primeira água que você colocar ali, você não pode colocar na garrafa, porque vai vir com muita intensidade. Deixa escorrer um pouco fora, depois coloca a água ali de café, vai coando, e o finalzinho você também não deixa cair a última gota de café dentro da garrafa, porque ali só vai estar água pura, já... Enfim, a água ali já fez o seu serviço Uma hora pra fazer o café. Então assim, tem Mas esses outra manejos. bebida também. É um cuidado, né? Que nem você falando, do tradicional, dia a dia, do jeito que vai rapidinho, do cuidado de fato você fazer um café melhor. Não é só o jeito de fazer, é outro café. É outra É conversa. outra bebida. Mas né? não quer dizer que um café mais intenso, que tem uma torra mais forte, seja pior do que um café com uma torra com menor intensidade. Por exemplo, o meu amigo aqui, o Rodolfo San Juan, ele ama um cafezinho intenso. Por exemplo, nas cápsulas que nós temos lá na empresa, na estação, ele gosta de tomar o café intenso, ou seja, aquele café forte. Eu não, eu já gosto do café com menor intensidade. Então, não quer dizer que seja mais intenso, que ele é pior, que ele é de menor qualidade. Isso não é correlacionado, tá? Mas, enfim, o que vai estar correlacionado também é os valores ali, a embalagem, procedência. Tanto é que a maioria dos cafés gourmets hoje, vendidos a 250 gramas ou 500 gramas, ali na própria embalagem eles têm um QR Code, né? Que você, enfim, aponta a câmera ali do celular, tem toda a história do café, da fazenda, qual foi o processo, até o café chegar lá no mercado, né? Então, assim, é um nicho a ser explorado. Os cafeicultores vêm vendo isso com bons olhos. Existem algumas empresas que vêm trabalhando e fomentando isso no mercado, incentivando o produtor a quê? A ter uma bebida melhor, produzir uma bebida melhor, a ter uma fazenda certificada, né? Por exemplo, vou usar produtos aí mais sustentáveis e tudo mais. Então, eu acho que o mundo, isso, não é só o Brasil, mas, enfim, vem muito com essa questão. Para sair da commodity e tentar ter um produto. Agregar valor à produção, né? Porque eu acho que dentro dessa da cafeicultura, ela é muito tradicional, né? A cafeicultura, ela traz aí uma carga de tradição muito grande. E de fato a gente tem notado que a cafeicultura tem se reinventado nesse sentido do marketing mesmo, em cima da qualidade do café, da rastreabilidade da produção. E aí com tudo isso você vai agregando valor ao produto final. Com certeza. E vocês, isso tem sido uma tendência? Vocês enxergam que o mercado, de um modo geral, tem trabalhado para ir nessa linha ou é só um percentual pequeno desse mercado? Eu acho que é um nicho a ser explorado. Ainda tem muito que... Ainda tem muito a ser explorado, mas acho que a tendência... existe essa tendência, mas eu não acredito num aumento tão grande de produtores adeptos a ter uma cafeicultura ou produzir um café de qualidade. Por exemplo, eu estaria disposto, por exemplo, eu não tenho produção de café de qualidade. O meu café é commodity. O que é commodity? Está dentro dessa bebida aí dura, nada de especial, mas também às vezes nada de ruim, né? Então, assim, porque há muito trabalho. Aí você tem que colocar um colaborador da fazenda só para fazer isso, você tem que fazer uma coleta seletiva,
Enfim, existe todo um trabalho, entendeu? Mas isso serve como marketing também para grandes fazendas, né? Como eu disse, tem muitos cafeicultores hoje que criaram sua própria marca, então eles só produzem X números de sacas ali para um café tipo especial e o restante eles mandam para commodity, para comércio mesmo aí, que vai ser, sei lá, comercializado no Brasil ou fora, mas nada de um café muito especial. E o que vocês enxergam, assim, qual hoje, se vocês fossem traçar os 5 maiores desafios do produtor, os 5 maiores problemas que ele enfrenta no dia a dia, além desses preços de mercado que a gente hoje, o preço está bom, amanhã o preço está ruim, além do clima, que é um desafio. Esse desafio do preço, eu acho que a gente tem que tirar fora. Até porque aí entra outras variáveis, câmbio, tudo isso. E o produtor não pode fazer nada contra ele. Exatamente. Mas se fosse, eu não sei se são 5 desafios, mas eu acho que o desafio climático é o primeiro deles. E o mais difícil de ser resolvido. Uhum. Uma geada é muito complicado. Agora, uma seca, como que você pode suportar melhor? Com lavouras já bem enraizadas. Mas hoje eu estou com lavoura nova. Vai estar susceptível a maior dano pela seca. Mas então, manter um parque cafeeiro mais velho para suportar a seca pode ser um ponto favorável. Uhum. Tá? O que fazer, né? Nesse primeiro desafio. Outra coisa, manter a lavoura sem brotos excessivos. Tá? Isso aí suporta melhor a seca. Vai ter menos folhas, menos ramos para ficarem perdendo água para o ambiente. Aí você consegue suportar o safra zero e tal. É todo um processo que você passa a colocar na lavoura para suportar melhor essa intempérie climática da seca. O que seria o safra zero? O safra zero, vamos lá, A gente não pode passar batido por não. isso. Vamos lá. O safra zero é uma tecnologia de cuidados e colheita do café. Você ter um ano safra zero, não colher nada, e outro ano você ter uma safra maior do que o normal. O que acontece? Aí você tem uma lavoura que você colhe todo ano ela. Você tem que entrar então com uma máquina, uma colhedeira. Essa colhedeira vai lá causar desfolha, injúria na planta. Ou então colher de mão, com pessoas, né, com trabalho que vão puxar os ramos para tirar os frutos, vão derrubar folhas, a lavoura vai sentir. Eu sempre digo, uma conta assim bem grossa. Passei a colhedeira numa lavoura e colhi 25 sacas de café por hectare. Tá? O que aconteceu com ela? Eu consegui pegar os 25 sacos. Mas o dano que essa máquina gerou me deu uma perda para a safra vindoura. Vamos dizer, passei a máquina agora em julho de 24. Colhi 25 sacos por hectare, perdi 10 na minha colheita de 2025. Os danos, ou 10 ou um pouco mais, enfim, alguma coisa parecida com isso é o que há de perda. Então, se você não colher num ano e fizer a lavoura crescer bastante, se desenvolver, ela vai estar descansada, vai estar com reserva, vamos dizer que energética dentro dela, tá? Nos ramos, enfim, estocado na planta, que vai suportar um melhor pegamento de florada na safra vindoura. Então, muita gente faz isso e eu defendo veementemente esse processo de decota a lavoura, que é um corte ali alto, sei lá, 2 metros, 2,5 metros, 1,80 m, depende da lavoura, e um esqueletamento lateral, um corte lateral, os ramos ali, depende da situação, 50, 60, 70 centímetros de comprimento. Com isso, você consegue, além de deixar a planta descansada, você consegue deixar ela com ramos mais curtos. O principal dreno de uma lavoura de café é a formação do grão. O segundo principal dreno é engrossamento de ramo. Então, uma lavoura esqueletada, você vai ter sempre ramos curtos e que dali vão brotar vários que vão ser curtos também. No outro ano você corta, então você não tem um grande comprimento de ramo para ficar engrossando e virando lenha, como se fosse uma lenha. E é caro isso. Produzir lenha de café é muito caro. Ela não é uma planta eficiente para produzir madeira. Tá? Então, eu acho que esse é o primeiro desafio, é suportar a seca. A irrigação seria o melhor dos sistemas.
mas nem todo mundo pode, o investimento é muito alto, 20, 25 mil reais por hectare ou algo assim, é o que custa. Então, a seca. O frio não há o que ser feito, mas é um desafio em algumas situações. Tá? Aí, outro desafio, o controle fitossanitário. Tá? Aí a gente pode segmentar em 2, pragas e doenças. São diferentes, é com pulverização, é com produto de solo que eu resolvo, mas os produtos são diferentes. Os momentos de aplicar, muitas vezes, são diferentes. Por isso que eu defendo, via de regra, 8 aplicações foliares num cafezal. De repente, mais uma ainda de algum produto via solo. Mas isso vai ficar caro. Mas vai custar, como o Gustavo falou no começo aqui da nossa entrevista, vai custar 10, 12% do que custa para tocar uma lavoura por um ano. Economizei. Economizei, você cortou pela metade, cortou 6% do seu custo total e deixou a lavoura atacada por alguma praga, alguma doença, alguma Perdeu coisa. em qualidade e em produtividade. E em produtividade, principalmente. Até fazendo um adendo que o San Juan falou, na parte de fitossanidade da lavoura, acho que pouca gente sabe isso, como a gente trabalha diretamente com a pesquisa, quando um produto vai para o mercado, produto novo, lançamento aí, o Ministério da Agricultura ele exige que o produto tenha pelo menos, no mínimo na verdade, 81% de eficiência de controle. Então, se o produto atingiu esses 81%, ali com a pesquisa e os resultados, ele já está apto a ser registrado ali no Ministério da Agricultura. O que eu quero dizer com isso? Se você não tiver um entendimento ali de rotatividade, de princípio ativo, grupo químico, enfim, usando vários produtos também de empresas diferentes fazendo esse consórcio, você cria uma resistência de pragas e doenças. O que eu quero dizer com isso? Não é porque um produto está recém-lançado, o produto é bom, é o melhor de todos. Pode até ser, mas não quer dizer que necessariamente ele vai matar 100% da praga ou da doença. Sempre vai ficar alguma coisinha para trás. E ali ele usa o produto uma vez, 2, 3. Ele vai criando uma resistência dessa sobra de pragas e doenças e com isso ele vai ter uma perda de produtividade muito grande. Então, com essa informação e com o estudo de diversos produtos, de diversas empresas que nós estamos fazendo ao longo do tempo, nós acreditamos que a gente tem um consórcio super bacana da rotatividade desses princípios ativos e também dos grupos químicos, né? Então, onde a gente tenta fazer aumentar, na verdade, essa eficiência de controle para 90% e talvez 100%. Então, por isso que também eu acredito muito no consórcio do químico sintético também com um produto, por exemplo, biológico. O San Juan comentou aqui também da broca, voltando um pouquinho sobre essa praga, ela, por exemplo, os grãos remanescentes que não foram colhidos na árvore, no pé de café, ou eles caíram, estão ali no solo, ou propriamente dito, eles ficaram presos na planta de café. Existe um manejo que você vem aplicando, por exemplo, uma bovéria, que é um produto biológico no solo, sobre esses grãos remanescentes, que já ajuda bastante no controle em si. Então, hoje já existe esses tipos de atitudes dentro de uma propriedade que antigamente, produto biológico não funciona, tem que aplicar em tal horário, em tal dia, umidade. Isso é certo, tem que seguir essas regras aí também. Porém, o consórcio, a gente vê com bons olhos que a gente alcança uma efetividade, uma eficácia melhor dos produtos que nós que tem hoje dentro da cafeicultura, né? Bom, falamos de 4 desafios. O 5º desafio, eu diria que tem a ver com a comercialização, que é acertar o momento certo. Nós estamos com um café de 2.000 e poucos reais agora, nesse momento, e nessa safra eu converso com muitos produtores e eu não vejo, eu vendi toda a minha safra por 2.000. Não, eu fiz uma média boa, estou com 1.300 de média nessa safra. Então, isso, é conseguir vender uma maior quantidade de café nos picos de alta. Isso aí é um desafio que eu não tenho a solução. Tem que estar bem capitalizado, talvez, ter uma boa gestão, sim. Né? Para poder armazenar esse café e esperar quando o mercado está sem café para você vender. Talvez uma bola de cristal ajudaria ajudaria tanto. Futurologia, né? Então, é difícil. Essa técnica que o San Juan falou que são um dos fatores aí também dos desafios da cafeicultura que envolve a safra zero,
Alguns produtores também não fazem porque falam, eu vou deixar de colher tanto no ano porque, enfim, eu vou colher mais no outro. Enfim, existe uma discussão muito grande sobre isso, mas inclusive pelo fato de às vezes, como o café está R$ 2.200 a saca, eu não vou escaletar minha lavoura, não vou decotar e não vou perder a produtividade do ano que vem, né? Então, aí na hora que chega a florada, é aquela florada linda, mas depois é uma florada frustrada, né? Tanto é que dentro da cafeicultura, os produtores que têm um manejo de safra zero, eles precisam ter um programa de gestão super bacana, super bom. Por quê? Imagina só você receber uma vez a cada 2 anos. Vocês conseguiriam ter esse manejo financeiro na vida de vocês, receber uma única vez no ano e ter que sobreviver 2 anos com essa única vez? E isso é um desafio gigante que vem até lá dos primórdios da nossa educação, de escola, que não tem. E com uma incerteza muito grande, né? Sim. Qual o preço que vai estar esse café? Então, só que, porém, ela vai te, se tudo ocorrer bem, logicamente, né? Ela vai te retornar muito bem. Né? Sim. Então, todos os pós e contras, mas a gente vem fazendo esses manejos, logicamente que algumas regiões, safra zero, outras ainda não, né? Mas a gente vem aprendendo também com o dia a dia. E tentar ter metade da lavoura podada nesse ano e a outra metade produzindo. E no ano seguinte o inverso. Esse seria o ideal, né? O ideal, que deve ser buscado. Eu acho que o importante para ter uma produtividade alta é você ter atenção aos fatores de produção. A lei dos mínimos, que é muito na agronomia, muito falada, né? A cafeicultura é como se, cafeicultura, ou seja o que for, é como se fosse um barril, onde tem várias ripas, algumas ripas mais largas e muito importantes. Outras ripas bem fininhas, menos importantes. Mas se essa ripa tiver pela metade, esse barril nunca vai encher, o limite vai ser a metade. Então eu faço tudo certo, adubo direitinho, faço tudo direitinho, mas não estou deixando o bicho mineiro bem controlado. O bicho mineiro vai representar essa um dreno ripa, de produtividade. Um dreno de produtividade, e o teto vai ser aquilo que o bicho mineiro deixar. O resto você fez tudo certinho. Então era melhor você não ter feito tão certinho o resto e melhorado o bicho mineiro, que aí você abaixaria a maior parte das ripas, mas subiria muito uma que tá com problema. Então, ficar atento a tudo. Deficiência nutricional, controle de doenças, de pragas, sabe? Manejo para suportar melhor a seca. Muita gente deixa crescer uma braquiária no meio da rua e passa sucessivas vezes de roçadeira jogando aquilo para debaixo da saia do café. Isso pode ajudar em muitas situações, criar uma camada de cobertura, né? Um cobertor. Então, esse é o recado que eu queria dar sobre como produzir café, assim, em quantidade e também qualidade, lógico. E o desafio que a gente esqueceu de comentar seria convencer o chinês a gostar de café. Porque se o chinês gostasse de café, não teria café no mundo para suprir a demanda deles. Tanto é que agora eles estão começando. Mas aí a gente ia um ficar sem. Ia mandar tudo para a China. Então, tem isso mais também. Mais ou menos. Mas a China, ela vem até, inclusive, uma dessas altas de preços foi umas notícias aí, pelo menos, que eu vi que o café, enfim, certa quantidade foi comprado pela China também, né? Mas isso que o San Juan falou em termos de produtividade, uma cafeicultura de alta tecnologia, a gente vem buscando isso, né? E a gente está tentando influenciar diretamente os produtores e também as instituições que estão diretamente ligadas à cafeicultura, tanto instituição privada, pública, porque nós enxergamos que o teto produtivo do cafeicultor pode ser aumentado, pode sim, com informação, com treinamento, esses novos cultivares. Então, acreditamos que dentro de pouco tempo, provavelmente, essa produtividade média, tanto do estado de Minas quanto do estado de São Paulo, isso falando do Arábica, deva aumentar aí algumas sacas por hectares, né? Com novas tecnologias de produtos, fertilizantes mineral, foliar, né? E os cultivares. E a gente tem exemplo disso. Consultados que a gente acompanha há algum tempo, todo mundo está reclamando que esse ano a produtividade caiu. Nossa, eu colhi, não sei, 1.000 sacos ano passado, esse ano eu vou colher 500, porque a seca, não sei o que e tal. E a turma que a gente dá consultoria
todos os que estão há mais de 2 anos aí conosco, colheram, por exemplo, 2.000 sacos esse ano que vem 3, 4.000 sacos. Ou seja, a lavoura respondendo bem, suportando, a gente ajudando o produtor a evitar essas perdas, seja por clima, por praga, o que for, fazendo o quê? Indo lá a cada, não sei, 60 dias ou algo assim, e percebendo as coisas e tentando arrumar. É possível, sim, suportar isso com um pouco de investimento. Sim, que é o lugar certo, né? De fazer os testes e ele procurar ali o que de fato vai acontecer para não testar lá na lavoura dele, Sim. né? E ter ali o prejuízo. Na pesquisa, né? A gente monta mais de 100 ensaios todo ano, a nossa empresa. E a gente está vendo, no ensaio você tem um tratamento aqui, outro aqui. Você olha um, olha outro, por que esse está melhor? Porque controlou melhor tal praga lá atrás. Então isso serve de aprendizado para a gente. Vocês falaram sobre o aumento da demanda se o chinês tomasse gosto pelo café, né? Acho que se isso acontece, a gente não tem espaço para plantar tanto café para atender essa demanda, né? Vocês veem alguma região do Brasil com uma tendência de crescimento em área plantada? Bacana. Até recentemente a gente estava em discussão em relação a isso, o Sarro me ajuda aqui. A gente tem ouvido um pouco aí do pessoal do norte de Minas, né, São Juan? Mas até então, ao meu ver, são comentários, eu ainda não fui lá propriamente dito ver com os meus próprios olhos, né? Mas existe sim ainda região para a expansão da cafeicultura. Logicamente que aí tem que ser analisado se é um café de montanha, enfim, perto do rio, porque é onde vai acontecer geada. Então, nós já conhecemos algumas regiões do país que já não existem tanto café assim por conta de geada, algumas intempéries que acontecem com frequência, né? Mas o que você acha, São? Você acredita que existe aí um aumento de abertura de novas áreas? Vamos dar uma olhadinha para trás. 1970. Talvez nessa sala aqui, só eu era nascido nesse tempo. Eu nasci no finalzinho, mas não vou falar, né? Deixa pra lá. 1970. 50% do parque cafeeiro brasileiro, que era de cerca de 4 milhões de hectares, como eu falei, 50% era no estado do Paraná. Hoje, o Paraná tem 2, 3% ou alguma coisa parecida com isso. O que aconteceu? O parque cafeeiro subiu. O problema era geada nos anos 70. Tá? E aí subiu para onde? Para onde não dia. Por que não dia? Porque as frentes frias não chegam tão forte. E junto com a frente fria, o que vem? Água. Tá? Então o pessoal está subindo e aprendendo a cultivar café nas regiões mais quentes e com menos água. Os cafés do Cerrado. Isso. E o norte de Minas, como o Gustavo falou, mas vai ter 200 mil hectares no norte de Minas. Não acredito. Tá? Não acredito. Hoje o Cerrado Mineiro tem por volta de 200 mil hectares. A região da Mogiana e estado de São Paulo ali uns 100, 200 mil hectares. E o sul de Minas 500, 600 mil hectares. Alguém deve deixar de plantar um pouco, é a minha impressão. Deixar de plantar um pouco nessas regiões tradicionais e o pessoal deve subir. Por que eles vão deixar? Porque vai plantar soja no lugar, vai plantar feijão, milho, cana ou alguma coisa parecida com isso. Eu acho que vai haver só uma migração, não uma perda ou ganho de área. Em termos de área, continuar mais ou menos flat. É a minha opinião. Que tem vindo assim há alguns anos. Sim. Né? Bastante. Porque não é tão barato assim plantar uma lavoura de café. Eu estou um pouco desatualizado, mas eu acredito que até o ano passado, em 2023, o custo por hectare, tendo 5 mil plantas por hectare, ficaria em torno de praticamente R$5 a muda de café. Até 2, 3 anos de idade, ou seja, R$25 mil até você, por hectare, até você ter a primeira produtividade. Lembrando que isso é sem irrigação. Com irrigação vai para R$50 mil por hectare, e você 2, 3 anos sem ter um tostão ali e só gastando, né? Então... Tem gente falando em 35 mil por hectare. 35, vai depender muito da tecnologia envolvida, né? Mas é muito caro. E eu acredito também que a expansão não aconteça com dimensão maior, também pelos custos e pelo fato do produtor não conseguir irrigar e estar à mercê aí de uma intempérie. É que o problema nem é tanto o investimento, é o retorno dele, né?
É o retorno do investimento que acaba sendo longo. Né? Esse Ninguém retorno. sabe o preço que vai estar de café 3 anos depois que você fez o investimento. Insegurança, né? Exatamente. Mas continue bebendo café. É O impossível parar, o né? brasileiro pelo menos gosta bastante. Fica né? tranquilo. Quanto a E isso. aí, agora, finalizando o nosso podcast, eu queria saber de vocês as considerações finais aí pra gente encerrar o nosso episódio. Agradeço a Sabrina, agradeço a Patrícia aí pelo chamado, né? Esse bate-papo tão gostoso. O recado que eu queria deixar aqui para todos os cafeicultores, também amantes de café, né? Que sempre existe um ponto de melhora, né? Nós como pesquisadores, a GPF Pesquisa Agrícola como uma empresa consolidada, vinculada também que possui o credenciamento no Ministério da Agricultura, a gente vem em busca de uma agricultura melhor, né? Então, o nosso objetivo é agregar valor para a agricultura brasileira, né? A gente, logicamente, que a nossa expertise é o café, mas nós atuamos em outras áreas também, trabalhamos com outras culturas. E a gente está tentando disseminar o que a gente vem aprendendo através da pesquisa, porque os resultados são bons e, como nós dissemos, há possibilidade sim de aumentar a produtividade, ter uma qualidade melhor de café, bebida melhor, né? E então, assim, o nosso trabalho é árduo, né? A gente está atuando aí nas principais regiões da cafeicultura brasileira, tanto no Robusto, ali no Conilon, né? Também no Arábica, que envolve a região do sul de Minas Gerais, Alta Mogiana e Cerrado Mineiro. E a nossa intenção é isso. E a gente fica à disposição de vocês também, dos produtores, quem quiser entrar em contato, através das nossas pesquisas, dos resultados, enfim, a gente está à disposição para ajudá-los aí no que for preciso, agregando valor dentro da cafeicultura. É um prazer estar aí com vocês, né? Ficamos à disposição de dúvidas, assim, que for necessário para tentar ajudar a cafeicultura nacional. Eu vivo o café desde 1989, quando eu então me formei em engenheiro agrônomo, e é um prazer a gente aprender e ajudar pessoas com esse conhecimento a se desenvolver, a realmente ir adiante no seu investimento. Não adianta ter uma lavoura de café se você não fizer um investimento top nela. Provavelmente ela vai te dar prejuízo se você não tratar ela da maneira que ela deve ser tratada. Gente, eu queria agradecer a vocês, agradecer pelo tempo, agradecer por ter dividido aí todo esse conhecimento com a gente, agradecer em nome da Senza, agradecer em meu nome e em nome da Sabrina. Foi realmente muito legal, dá pra gente passar aqui o dia inteiro falando, o assunto não falta, a gente que tem que saber parar, porque senão a gente faz um podcast de 2 horas. Então, assim, fica o convite para que a gente possa ampliar essa conversa em outros momentos. E muito obrigada mesmo. O nosso grande desafio aqui nesse podcast é tentar trazer mais conhecimento para o campo, a gente discutir assuntos que de fato são relevantes, e vocês trouxeram muito conhecimento relevante, muitos pontos aí importantes para reflexão, para o produtor, para toda a cadeia. Agradeço demais, de verdade. Sabrina, mais alguma consideração? Encerramos Obrigada, por aqui. né, mais uma vez. Legal. Então, a gente encerra por aqui esse podcast sobre café. Esse e outros episódios você confere na área reservada da Senza, então faça seu cadastro, temos os podcasts, temos artigos, temos muito material lá nessa área reservada, feita para o produtor, para o técnico. E ficamos por aqui, até o próximo.